Bom, agora a gente traz a repercussão na imprensa internacional a respeito da prisão de Jair Bolsonaro. O jornal americano The Washington Post lembrou da crise diplomática que o julgamento de Bolsonaro abriu entre o Brasil e os Estados Unidos. O jornal The New York Times citou no título da reportagem o risco de fuga alegado pelo ministro Alexandre de Moraes para decretar a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. O jornal britânico The Guardian relatou a especulação que havia nos últimos dias no Brasil sobre a possibilidade da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E autoridades americanas também se posicionaram. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a prisão preventiva do ex-presidente é muito ruim. To the gentleman you just referred to, and we're going to be meeting, I believe, in the very near future. Sir, are you talking about the president being arrested today? What? Any comment about the former Brazilian president being arrested today? No, I don't know anything about Sir, are you willing to heard about it? Mr. President, are you willing? Is that what happened? Yes, there's a citation. Yes. That's too bad. And do you have any comment, Mr. President? No, I just think it's too bad. Bom, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, em comunicado compartilhado nas redes sociais, criticou a prisão preventiva do ex-presidente. O texto diz o seguinte: o juiz Moraes, um violador de direitos humanos sancionado, expôs o Supremo Tribunal Federal do Brasil à vergonha e ao descrédito internacional ao desrespeitar normas tradicionais de autocontenção judicial e politizar de forma escancarada o processo judicial. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados diante de seu mais recente ataque ao Estado de Direito e à estabilidade política no Brasil. A provocativa e desnecessária prisão do ex-presidente Bolsonaro, que já estava em prisão domiciliar sob forte vigilância e com rígidas restrições de comunicação. Não há nada mais perigoso para a democracia do que um juiz que não reconhece limites para o seu poder. Já o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, destacou o seguinte, aspas, o ministro Moraes, um violador dos direitos humanos sancionado, trouxe descrédito e vergonha internacional ao Supremo Tribunal Federal do Brasil ao desrespeitar as normas tradicionais de contenção judicial e politizar descaradamente o processo judicial. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados com seu mais recente ataque ao Estado de Direito e à estabilidade política no Brasil. A prisão provocativa e desnecessária do ex-presidente Bolsonaro, que já se encontrava em prisão domiciliar, sob forte vigilância e com extrema restrição de comunicação. Não há nada mais perigoso para a democracia do que um juiz que não conhece limites para o seu poder. Fecho aspas. Ana, interessante, né? A gente traz aqui, claro, a repercussão internacional, também quero ouvi-la, mas a Embaixada dos Estados Unidos já começa, né? Uma decisão de um juiz que foi sancionado violador de direitos humanos. Já é, como é que chama? Um epíteto? Não, entre aspas ali, o aposto, né? Aposto. Explicando quem é Alexandre. É isso, Marcília? É isso. É isso, o aposto. Alexandre de Moraes, violador de direitos humanos, sancionado pela Lei Magnitsky, aí continua, né? É nome e sobrenome, né? Alexandre de Moraes, violador de direitos humanos do Brasil. Paula, vamos lá. Muita gente está questionando por que Marco Rubio não deu nenhuma declaração. Bom, Marco Rubio está bastante ocupado no momento, tentando resolver duas grandes questões para o Departamento de Estado, que é a questão Venezuela e agora, recentemente, nos últimos dias, ele tem estado em reuniões para tentar resolver o conflito Rússia e Ucrânia. Mas, como nós mostramos aqui, Christopher Landau é o vice-secretário de Estado, não apenas o vice-secretário de Estado, mas um dos homens fortes de Donald Trump. Ele já foi embaixador no México, ele fala português, ele fala inglês, ele é fluente em várias línguas e ele entende muito bem esse contexto da América Latina. Portanto, o que nós temos que prestar atenção também é, primeiro, aquilo que nós sempre falamos aqui. A democracia americana, a República dos Estados Unidos da América, eles respeitam demais o processo legal, as leis.
e tudo que corre que precisa correr no devido tempo. Eles não vão atropelar absolutamente nada. O contexto Brasil está, sim, inserido num contexto maior hoje que envolve, inclusive, a Venezuela, o narcoterrorismo, Irã, Rússia, China, tudo isso. Este é um contexto sobre o Brasil. O outro contexto, que não é diretamente ligado a este cenário, é o contexto, sim, violador de direitos humanos Alexandre de Moraes. Muita coisa ainda está sendo conversada aqui nos bastidores sobre outras sanções que podem ser aplicadas ao Brasil. Uma coisa que nós, brasileiros, precisamos entender, e muita gente questionando também o próprio contexto da Venezuela. Poxa, Trump, vai lá, invade a Venezuela, resolve esse problema, derruba Maduro, prende Maduro. Há uma resistência muito grande, Paula, do povo americano, inclusive eleitores do Donald Trump, em relação a esse tipo de ação e de operação, seja ela na Venezuela, seja no Brasil, seja até na Ucrânia, na Europa. O americano, ele mergulhou naquele slogan do Donald Trump, America First, América primeiro, porque há muitos problemas, aqui nos Estados Unidos, fronteiras, drogas, fentanil, a economia, que foram 4 anos de uma economia completamente em frangalho sob a administração Joe Biden. Então, Paula, engasguei aqui. As coisas não vão acontecer de uma hora para outra. Ainda mais que nós estamos diante das eleições de midterms no ano que vem, as eleições legislativas no meio do mandato. O que vai acontecer, eu ainda não sei, não tenho nenhuma informação de bastidores, mas eu sinto que há alguma movimentação, não é tic-tac, é um contexto geopolítico complicado, que não dá para tirar apenas o Alexandre de Moraes ou o Supremo Tribunal Federal, quando há um cenário maior, como eu estava dizendo, narcoterrorismo, Venezuela, Irã, Hezbollah, China, Rússia. Mas eu sinto que alguma coisa ainda pode acontecer esse ano em relação a outras sanções. Nós precisamos fazer o nosso dever de casa, nós que eu digo, o nosso Congresso. O povo já deu a resposta nas ruas e precisa continuar. Mas o nosso Congresso, nós precisamos falar principalmente o nome Hugo Mota, que foi eleito prometendo a anistia, não a dosimetria. Porque os americanos sabem que o povo brasileiro tomou as ruas, mas os americanos também comentam, Paula, a leniência e como o Congresso brasileiro dá de ombros diante de tudo isso que está acontecendo.